Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba e especialmente os nossos sofridos colegas servidores públicos. E agora, Sérgio Arnaud, o que fazer com esses R$ 650 a partir de hoje? Qual é a mobilização dos servidores? Olha, a indignação é geral e irrestrita, porque isto, mais do que uma crueldade, é uma tentativa de humilhar um conjunto dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. Isto é de uma crueldade nunca antes imaginada. Ou seja, o governo primeiro anuncia que vai pagar R$ 2.500. No dia seguinte, para fazer coro a esse seu projeto político de desmantelamento do serviço público, reduz para R$ 650, uma quantia inferior ao próprio salário mínimo nacional. Então veja que essa é uma situação que leva ao desespero o conjunto da categoria e também perturba o conjunto da sociedade, porque isso afeta não apenas comércio, indústria, mas isso afeta todos os serviços, inclusive e principalmente os serviços públicos. Imagine-se com que cabeça vão trabalhar, vão se dirigir ao seu local de trabalho, servidores públicos, seja da área civil, seja da área militar, seja na educação, seja na saúde. É impossível pensar esse tipo de coisa. Nós estamos, nessa tarde, às 14 horas, realizando uma reunião na sede da FECERS, onde vamos avaliar esta situação e as possíveis respostas que poderíamos oferecer para nos antepor a essa tentativa do governo de esmagamento do serviço público. Sérgio... Nós, em princípio, entendemos que o servidor público tem que cruzar os braços, ou seja, tem que aguardar no seu local de trabalho a integralização do seu pagamento, fazendo uma grande operação padrão. Bom, a partir disso, né, cria-se dinheiro no caixa, porque vocês desde ontem, com justa razão, porque afinal de contas é uma pouca vergonha mesmo, R$ 650, mas não se diz o seguinte: tem dinheiro no caixa, o dinheiro está lá, estão escondendo o dinheiro. A crítica que se faz é uma crítica política ao governo, mas não se mostra que tem dinheiro no cofre. Olha, o governo só demonstra o que ele paga, ele não consegue demonstrar e não abre os dados para que se saiba o que ele arrecada, na realidade. Mas os sindicatos ligados à Secretaria da Fazenda, que acompanham esses números a todo momento, que têm fontes dentro do setor de arrecadação, também não escancaram esses números. Gente sabe que isso vaza. O próprio veículo de comunicação, Correio do Povo, há alguns meses atrás, quando de uma dessas ocasiões de parcelamento de salários, revelou, e o governo posteriormente admitiu, que ele retirava dinheiro do caixa único, e repassava para a conta da Justiça, dos depósitos judiciais, para mostrar que o caixa único estava vazio. Então ele repassava e guardava aquele dinheiro em outro lugar, onde não aparecia. Isso Portanto, foi feito lá atrás. Nós não temos segurança. Não, mas isso foi feito lá atrás, mês. Exatamente, mas nós não temos segurança de saber se isso não continua sendo feito. Mas como porque não tem segurança, há uma transparência perfeita para que a gente possa avaliar essa situação. Desculpe insistir. Sérgio, por favor, desculpe eu insistir. Mas vamos lá. Naquele mês foi feito isso, foi denunciado isso, melhor dizendo, né? E foi nós aqui, do Correio do Povo, da Record, que denunciamos isso, né? Temos esse mês e não temos... E essa informação veio exatamente de vocês, do funcionalismo. Ela não se repetiu. Foi vocês que apontaram o caminho. Olha, aqui está acontecendo isso, e nós fomos atrás, investigamos, denunciamos o fato. Exatamente. E essa situação não se repete desde lá. Olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu estou sendo muito claro. Pois né? Eu acho uma pouca vergonha o que está acontecendo. Mas vocês também, com todas as fontes de vocês, não estão indicando. Olha, tem dinheiro lá. Fizeram aquela operação aquela vez, estão repetindo todos os meses. Olha, desta vez a operação é diferente.
Né? Até porque na quarta-feira, nós também vimos que caiu a arrecadação do governo federal, né? Como está caindo a arrecadação de todo mundo, né? Em função de crise. Mas vamos lá. Evidentemente, a crise não é apenas local, a crise é nacional. Agora, por outro lado, nós estamos há 19 meses de governo, o governo estadual está completando 19 meses de governo e até agora não conseguiu estabelecer uma política de enfrentamento dessa crise. Ou seja, o discurso continua o mesmo do primeiro dia, a administração da crise. Só que essa administração piora a cada mês que passa. Então, nós estamos fazendo a sociedade como um todo padecer exatamente desta falta de governo. O governo hoje não governa, porque não temos segurança, não temos saúde, não temos educação, não temos nada, não temos salário agora. Então, veja que o governo está levando essa situação para um rumo bem determinado. Existe um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, que é o de número 44, que transfere serviços públicos para organizações sociais. Tá? Isso visa o esvaziamento do serviço público e a sua transferência de forma indireta para prestadores de serviço. E nós estamos alertando a população que quando isso aconteceu, com a energia, com a carteira de motorista, com a telefonia, os custos se multiplicaram. Vejam que uma carteira de motorista, quando era fornecida pelo Estado, custava R$100 e poucos. Hoje custa perto de R$3.000. Então veja a que leva esse tipo de política que é de sucateamento dos serviços públicos. Nós entendemos que com 19 meses de governo já era tempo suficiente para que a atual administração pudesse estabelecer uma linha de trabalho capaz de trazer a normalidade de volta ao Rio Grande do Sul. Concordo com tudo que você diz, eu acho que também está faltando aí uma ação mais forte do governo. Mas me diga o seguinte, o estado do Rio Grande do Sul não é muito grande? Porque eu também não aguento, a gente fica falando do funcionalismo, mas eu e todo mundo da iniciativa privada não aguentamos mais pagar impostos. Essa é uma alternativa que não existe mais. Eu faço apenas uma pergunta, Felipe. Você acha que o número de policiais civis e militares que temos é suficiente? Essa é isso que eu ia concluir. Então é o seguinte, não é a hora de nós exatamente o contrário, diminuirmos o Estado para aumentarmos a área da segurança, aumentarmos a presença do Estado na área da educação, aumentarmos a presença do Estado na área da saúde? O que adianta o Estado fazer carteira de motorista e não dar educação para o povo? O que adianta o Estado ter uma CE e não dar saúde para o povo? Ou até o seguinte, que é um tabu no Rio Grande do Sul, o Banrisul. O que adianta ter o Banrisul e eu não ter brigadiano na frente da minha casa? Eu diria o seguinte, você tocou aí exatamente em 3 ou 4 setores, que são os setores que mais necessitam de gente, que é saúde, que é educação e que é segurança pública apenas. Esses 3 serviços englobam cerca de 90% do funcionalismo. E eles estão deficitários. Então o Estado não é grande. O que está acontecendo é que o Estado é mal gerido. Ou seja, nós temos falta hoje de 50% do contingente da Polícia Civil e da Brigada Militar, no mínimo. Mas é mal gerido. Mas nós somos uns incompetentes, então, em eleger governadores, hein? Olha, eu acho que nós temos incorrido no erro de ouvir mal as propostas, de não conseguir decidir bem entre as propostas. Mas nós já tivemos, Eu não vou resgatar aqui se devia ter votado em A ou em B. Mas, Sérgio... Não, eu acho que nós temos que avaliar bem as propostas e saber ler no fundo o que elas vão significar. Mas, Sérgio, nós já tivemos todas as matizes no governo do Estado. Você pode dizer assim, não, olha, tal partido não governou o Rio Grande do Sul. Isso, nós temos, Felipe, infelizmente, uma tradição de administrar empurrando com a barriga. Cada governo que passa, ele empurra os problemas até o final do seu mandato. Concordo. E deixa para o governador seguinte gerir novamente a crise. Concordo. Aí, então, quer dizer, não há uma solução de continuidade nisso.
E até é muito fácil, porque ele cumpre os 4 anos e sai, e deixa o pepino para o próximo. Concordo. Ou seja, não há uma continuidade, né? Concordo com tudo. Olha só como a gente concorda com várias coisas. Agora é o seguinte, Perfeito. Como é que a gente vai fazer, nós, Sérgio Arnaud, Felipe Vieira, Guaibeiros, para achar uma solução? Porque não adianta. De um lado, nós não aguentamos mais, e você paga imposto também, todo o funcionalismo estadual paga imposto, ninguém aguenta mais pagar imposto do jeito que está. E ninguém aguenta mais essa situação de, a todo mês, vergonhosamente, vocês receberem de forma parcelada. Como é que a gente vai achar uma solução? Porque também não adianta simplesmente a gente ficar, eu e tu aqui, numa ladainha sem fim, os dois, e não propormos, né? O que vem do funcionalismo para o seguinte, olha, dá para fazer, vai por aqui, aqui vocês vão achar uma solução, seja o governo Sartori, sejam os próximos 10 governos para endireitar o Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu aceito esse desafio, embora não seja minha atribuição definir, até porque eu não me candidatei para isso, não me postulei para isso, mas eu aceito esse desafio de tentar apontar algumas soluções. E a primeira delas está exatamente na origem de todos os problemas, que é a dívida pública do Estado e da nação. Como é que ela foi constituída? Como é que ela está sendo gerida? Ou seja, quando os governos, e aí digo o governo federal e o governo estadual, falam que em relação à dívida ela é intocável, vamos pagar a dívida e pronto. Agora ninguém questiona como é que ela foi acumulada e como é que ela está sendo privilegiada em termos de pagamentos. E é isso que temos que verificar. Ou seja, no plano nacional, 50% de tudo que se arrecada em impostos vai para pagamento da dívida. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um montante que agora, nesse momento, até não está sendo pago, mas que voltará a ser pago daqui a alguns meses, também enorme. E como é que foi constituída essa dívida e como é que está sendo corrigida e se já não foi paga? Então, no Brasil se privilegia o pagamento da dívida à prestação de serviços à sociedade e ao emprego desse dinheiro arrecadado com impostos, que cada vez é mais consumido no pagamento das dívidas. Aí você está apoiando o governo Sartori. Nesse caso, você apoia o governo Sartori. Como? Nesse caso específico, por tudo que você acabou de relatar, você apoia o governo Sartori. Não, o governo Sartori eu não apoio nem reprovo. Eu diria apenas o seguinte, nós somos os primeiros aqui no Estado a apontar exatamente que um dos gargalos da crise do Estado do Rio Grande do Sul era a questão da dívida. Mas nesse caso... o governador custou, inclusive, a questionar essa questão junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas nós esse roteiro foi feito. Primeiro dia, e há, inclusive, estudos feitos nacionalmente, inclusive pelos 3 senadores gaúchos, que mostram que essa dívida não existe, que essa dívida já foi paga. Esse roteiro, isso que você... Esta parte da entrevista aqui, né, você diz isso, Giovanni Feltes diz isso, Sartori diz isso, várias pessoas dizem isso, que a dívida já foi paga. Agora, está questionado no Supremo, tem toda essa situação de jogarem com a barriga, pedalaram as dívidas nesse momento, e o Rio Grande do Sul continua sem dinheiro para pagar o funcionalismo, mesmo não pagando a dívida nesse momento. Agora, como é que daqui a 10 anos nós vamos fazer? Tem alguma... Hoje, nesse encontro, eu concordo com vocês, tem que parar mesmo, eu não tenho outra solução. Acho que a operação padrão tem que ser feita, não tenho o que dizer a respeito disso, porque é uma vergonha vocês receberem menos que o salário mínimo, receberem R$650, trabalharam, tem que colocar o dinheiro para receber lá. Agora, o que vão fazer além da operação padrão? Como é que tira o Estado desse buraco? Porque senão, mês que vem a gente repete essa entrevista, como essa resposta, por exemplo, que você deu, é a mesma de uma entrevista que você me deu há uns 6 meses atrás, também em um momento de crise do funcionalismo. Acho que foi no primeiro mês até que parcelaram o salário, a conversa foi mais ou menos por aí. O que a gente faz para o mês que vem, eu e tu não estarmos conversando dessa mesma forma, daqui a um ano a situação se repetir? Porque a informação que a Guaíba deu ontem com o repórter Lucas Rivas, por estar na quarta-feira, com o repórter Lucas Rivas, é que em outubro pode estar se pagando a folha de agosto.
É pior ainda a situação. Exatamente. Nós estamos vendo uma sucessão mensal de horrores, né? Porque exatamente nós tínhamos a expectativa de que o governo que se elegeu tivesse uma proposta de encaminhamento da situação. Ou seja, o que nós constatamos hoje é que cada dia que passa a crise se agrava, a alegada crise se agrava. Nós temos hoje uma situação insustentável e nós queremos saber o seguinte: quando o governador se candidatou, quando o senhor Feltes se candidatou, quando os deputados que apoiam o governo se candidataram e assumiram uma proposta de gestão do Estado, eles não tinham uma análise política capaz de encaminhar as soluções? Ou simplesmente eles ficaram na contemplação aguardando para ver se Deus resolvia as questões? Então, por isso que eu te digo, não é tarefa minha, não que eu queira me eximir, não é tarefa minha projetar o futuro do Estado. Nós somos trabalhadores que prestamos serviço, assim como você é trabalhador e presta o serviço qualificadamente aí na emissora onde trabalha, né? Então, nós não temos a responsabilidade, nós queremos prestar o nosso serviço e posteriormente receber a nossa remuneração. Então, aqueles que se encarregaram de se candidatar para gerir o Estado têm que ter algum tipo de proposta para fazer, tem que ter algum tipo de encaminhamento. E nós constatamos, depois de 19 meses de governo, exatamente que não tem nada, ou seja, estão gerindo mês a mês, como se fosse um boteco. Esse é o problema para mim. Estamos conversando com o Sérgio Arnaud, presidente da FESERGS. Sérgio, eu tenho responsabilidade, tu tem responsabilidade, o Sartori tem mais responsabilidade, o Feltes tem mais responsabilidade, mas todos nós. O problema, e aí estou falando francamente o que eu já disse no ar aqui, o problema é esse, cara. O problema é que nós estamos no Rio Grande do Sul nesse momento dizendo o seguinte: olha, a culpa não é minha, a culpa não é de ninguém e é de todos num caso como esse. Porque nós não discutimos o Estado que a gente queria lá atrás, nós não debatemos o Estado na ditadura porque era impossível debater. Depois com Jair, Simon, Colares, Brito, Olívio, Rigoto, Ieda, Tarso e agora Sartori, nós estamos dizendo o seguinte: olha, deixa para eles. Deixa para eles. Nós elegemos eles. Vem cá, mas quando é então que eu que estou dizendo que sou responsável, tu que eu acho que é responsável, o Sartori, o Guaibeiro, quando é que nós vamos conversar todo mundo para saber o Estado, o tamanho do Estado que a gente quer e como é que vão pagar o funcionário público que a gente quer na ponta? Como é que a gente vai pagar esses 90% que a gente precisa? Porque do jeito que está hoje, nós não estamos pagando o brigadiano, o professor e o pessoal da área da saúde, seja os médicos, os enfermeiros, o pessoal da área da saúde. Nós estamos pagando o plano de saúde, a segurança privada e a escola privada, quem ainda tem dinheiro para pagar a escola privada. A gente está sendo bitributado várias vezes. Quando é que a sociedade, quem sabe, não era o caso de vocês chamarem a sociedade do Rio Grande do Sul e dizerem assim: vem cá, nós temos interesse em acertar isso porque nós não aguentamos mais ganhar 650 pila, nós sabemos que todo mundo está sendo sacrificado. Não tem que puxar um movimento de pacto aí, e esse pacto não é o pacto pelo Rio Grande, mas é o pacto pelo futuro das nossas crianças, pelo futuro do Rio Grande. Alguém tem que fazer alguma coisa, não cabe a vocês, porque tu acabou de lavar as mãos também. Perfeito. Né? Não, eu acabo de dizer o seguinte: eu não acredito em salvadores da pátria. Não, mas tu disse que não tinha responsabilidade. Não, é o seguinte: sempre que alguém tentou sozinho resolver um problema, ou ele virou um ditador ou virou um fantoche. Então, embaixo. Eu não tenho esse poder, lamentavelmente, não tenho a estrutura técnica necessária para elaborar um projeto de solução para o Estado. Até porque a federação é muito pequena, os recursos que ela dispõe são mínimos. Agora, o governo do Estado possui toda uma estrutura técnica, qualificada, capaz de elaborar um estudo e oferecer para a sociedade. De novo nós vamos cair na mão dos políticos. Colaborar. Agora, nós não temos a capacitação técnica, nem a instrumentação necessária, nem a assessoria qualificada
para formular um projeto de tal envergadura. Nós imaginamos que os políticos que se dispõem a isso e que têm a máquina do Estado toda à disposição possam formular e oferecer à sociedade. Então, Sérgio, então é o seguinte, nós vamos ficar na mão dos políticos, então. Obrigado. Porque é o seguinte, cara, eu estou dizendo assim, eu sou culpado. Eu sou culpado. Agora, quem é que vai nos liderar? Quem é que vai... Se nós vamos deixar na mão dos políticos, querido, o mês que vem tu vai receber R$500. Se nós vamos deixar, e simplesmente se nós vamos ficar fazendo a crítica, e o Sartori merece todas as críticas, o Feltes merece todas as críticas, nenhum problema de bater neles, o rolo todo é o seguinte, o mês que vem vai ser R$500. E em outubro vão estar pagando agosto. Se o Rio Grande do Sul não fizer alguma coisa, o Rio Grande do Sul, olha, mês que vem eu repito a entrevista contigo, a gente fala mal, porque o que eu estou dizendo, eu acho que talvez como diz o Nando Gross, o problema não é o que a gente diz, o problema é que as pessoas escutam, compreendem, né? A comunicação é... Gente, o Estado quebrou. Se nós vamos depender do governador de plantão para resolver os nossos problemas, nos preparemos. Porque a solução... Eu não imagino que consiga mais passar na Assembleia Legislativa, porque eu sou um dos que vou lá para a Assembleia pegar, já fui outras vezes, já critiquei aqui no rádio, aumento de impostos. Mas dessa vez eu vou lá para a Assembleia enfiar dentro da cara de deputado. Não me venham com essa. Você é agressivo com o deputado. Não me venham com essa de novo. É uma vergonha as soluções que a gente dá para o Rio Grande do Sul. E eu estou vendo o seguinte, ninguém tem projeto para o Estado. Olha, no início, exatamente recapitulando, quando houve o primeiro episódio do parcelamento, não eu apenas, até porque eu sou muito humilde nessa questão, eu reconheço minhas limitações, tá? Mas o conjunto das entidades do funcionalismo elaboraram um diagnóstico em cima da situação do Estado que apontava uma série de saídas. Uma delas era a questão da dívida do Estado, mas era uma delas. A segunda, o combate à sonegação, que é muito grande aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil inteiro. A terceira, a cobrança das dívidas do Estado, cobrança agressiva. A quarta, o fim dos benefícios fiscais para grandes empresas. Apenas aí nós temos um conjunto de medidas e o aumento da fiscalização. Ora, nós temos hoje uma fiscalização que não sai de dentro da Secretaria da Fazenda. Ela é feita toda por computador. Tá? Nós não temos mais as equipes de fiscalização que vão nas empresas, que vão nas fronteiras, que vão aqui, que vão ali, não temos. Então, é um conjunto porque o Estado se desaparelhou em termos de pessoal para fazer esse tipo de coisa. Então, hoje nós padecemos exatamente de todo esse conjunto de deficiências que não foram enfrentadas e foram apontadas no primeiro momento. Eu não sei se teriam resolvido o problema, mas era uma contribuição séria que nós oferecemos, que não era uma saída fácil, mas era um conjunto de medidas que no primeiro mês nós oferecemos e que, lamentavelmente, apenas durante muito tempo depois, apenas depois de muito tempo, o governo questionou uma delas, que foi a questão da dívida junto à União, mas as demais não foram implementadas. Então, esse conjunto é o que a gente pôde verificar. Agora, como eu te disse, eu não acredito em salvadores da pátria. Eu acho que o conjunto é que tem que oferecer essa solução. Ou seja, nós não temos o instrumental, nem humano, nem material necessário para fazer um diagnóstico de tal envergadura. Nós podemos contribuir com sugestões aqui, ali, acolá, mas evidentemente que quem governa é que tem que se apropriar dessas sugestões, analisar e implementar. Não cabe a nós. Nós não podemos tomar o freio da política nos dentes e dizer, não, agora deixa conosco. Senão nós vamos cair naquelas propostas simplistas, tipo Bolsonaro. Deixa comigo que eu resolvo. Né? Eu acho que a política brasileira não pode enveredar por esse caminho. Ou seja, se nós não nos organizarmos, vai enveredar. Sérgio Arnaud, quero te agradecer mais uma vez. A gente não chega a uma conclusão nunca, mas eu quero te agradecer e quero dizer o seguinte, não tem nenhuma situação, né, que a gente possa, nesse caso aqui, fazer a não ser nos solidarizar, porque é um absurdo
é um absurdo, R$650. Olha, ontem quando nós abrimos o programa aqui, nós falávamos em R$1.500, que era a informação que se tinha naquele momento, e também nós fomos surpreendidos com R$650. A nossa solidariedade é a única coisa nesse momento, né? Eu acredito que tem muita coisa que a gente tem que fazer, a sociedade do Rio Grande do Sul, e não dá para deixar para o governador de plantão. No caso hoje o Sartori, amanhã a gente não sabe quem. Sabe? Ou a sociedade do Rio Grande do Sul. Se junta todo mundo, e se junta mesmo. Funcionalismo, centrais sindicais da iniciativa privada, federações da iniciativa privada, professores da iniciativa privada, universidades públicas e privadas, e acerta alguma coisa, e todo mundo diz assim, olha, é aqui, o governador de plantão, execute isso aqui que a sociedade quer, ou nós vamos continuar divididos no Rio Grande do Sul, e vocês, funcionários públicos, a todo mês, vão estar sendo entrevistados a respeito da situação de vergonha, vexame, que é receber um salário humilhante, como disse hoje, como já disseram hoje algumas pessoas, nessa situação. Porque do jeito que está, quebrou. A gente não está ainda em colapso, mas o colapso vai chegar. Perfeito, eu agradeço a tua solidariedade e nós vamos continuar tentando contribuir para que esse Estado não continue sendo empurrado pela barriga, governo após governo, para que haja um enfrentamento dessa situação e para que haja um equacionamento, mas que acima de tudo se respeite a dignidade das pessoas, que é o que está faltando nesse momento. Sérgio, obrigado a você aí, e a gente vai acompanhar 14h esse encontro, então, das federações. Muito obrigado.